Meus irmãos e irmãs, convido a vocês, durante essa semana, ler a carta aos Efésios. Cada dia vocês leem um pedacinho, que é uma das cartas mais bonitas que tem na Sagrada Escritura, uma das mais bonitas de São Paulo. A segunda leitura hoje começa assim: Eu, prisioneiro no Senhor, então São Paulo estava preso, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Ou seja, cada um de nós recebeu uma vocação. Você sabe qual que é a sua vocação? No batismo, a do batismo, essa é fácil. Ou seja, todos nós no batismo somos chamados a ser santos. Santos, com S maiúsculo. Não é chamados a ser bonzinho, não. Santos. Agora, como é que eu vou alcançar a santidade? Aí depende. Cada um tem um caminho diferente. Os dois maiores santos do céu não foram nem religiosa, nem padre, nem missionário, nem nada disso. Quais são os maiores santos do céu? Os dois maiores. São José e Nossa Senhora, nossa padroeira, né? Como é que Nossa Senhora se santificou? Buscando água, fazendo comida, remendando roupa, varrendo casa. Dá para ser santo assim? Dá. Como é que São José se santificou? Serrando tábua, batendo prego, tomando calote dos outros. Vocês acham que o povo de Nazaré não dava calote? Não, dava. Para todo lado. E ele se santificou assim. Então, meus irmãos, Deus, quando Ele pegou os dois maiores e colocou numa vida absolutamente comum, é para sinalizar para nós, cada um de nós pode ser santo na sua vocação. Só que às vezes a gente tem uma ideia errada a respeito de vocação. Os gregos e romanos antigos, eles tinham a seguinte ideia, que ainda está muito na nossa cultura. Segundo os gregos e romanos, quando você nasceu, já estava tudo determinado. Tudo. Então estava determinado o dia que você ia nascer, estava determinado o que você ia fazer, que profissão você ia ter, com quem você ia casar, quantos filhos você ia ter e o dia que você ia morrer. Estava tudo determinado. Tanto que as histórias gregas, da mitologia grega, é sempre o herói tentando fugir do destino dele, mas no fim ele acaba cumprindo exatamente o que os deuses tinham determinado. Então os pagãos creem em destino. Os pagãos de hoje creem em destino. Vocês já viram lá? Entra na rede social do caboclo, está lá assim, fulano, católico, apostólico, romano. Embaixo está Sagitário, Libra. Qual outro signo? Eu nem sei. O que é a ideia da astrologia? O dia que você nasceu, as estrelas já determinaram tudo que você ia ser, tudo que você ia fazer, sua personalidade. Isso é uma ideia pagã. Ué, padre, mas na fé católica não ensina isso não? Não. Tanto que todo mundo tem um pouco disso, que todo mundo já falou, já ouviu. Quando você vai num velório, você fala assim, coitado, morreu tão cedo, né? Mas morreu a hora que chegou a hora. Aí não fala assim? A ideia é grega, ou seja, a ideia é que já está tudo determinado. Nossa fé cristã católica tem uma ideia diferente. A nossa fé, Deus determinou algumas coisas, isso é verdade. Ele determinou, por exemplo, que Jesus ia vir nesse mundo, ia se encarnar. Tanto que tem um monte de profecia no Antigo Testamento. Ele determinou que Maria seria a mãe de Deus, tanto que ela foi preparada, a Imaculada Conceição. Ele determinou que um dia esse mundo vai chegar ao fim e vai haver o juízo final. Isso também está determinado. Na nossa vida, algumas coisas estão determinadas, mas a maior parte, Deus deixou a nossa liberdade. Que ao contrário dos pagãos, que achavam que os deuses estavam ali brincando com a humanidade como se fosse um brinquedo, nós sabemos que o nosso Deus nos chama de filhos. Foi o próprio Deus quem nos ensinou a rezar dizendo, Pai nosso. E filho é livre, não é um boneco que os deuses vão mexendo. Sendo assim, meus irmãos, Deus te chama a santidade. Descobrir como é que chega lá, em grande parte é com você e as suas circunstâncias, né? Cada árvore frutifica onde está plantada.
Mas São Paulo, sabendo que cada um tem uma vocação diferente, cada um tem um caminho na vida diferente, ele dá 3 conselhos. Ele diz assim: vos exorta a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Agora vem os 3 conselhos, eu vou falando, vocês repetem. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Essas 3 coisas aqui cabem em qualquer vocação, seja a minha de sacerdote, seja na de vocês. Primeira coisa, humildade. Ou seja, Deus te deu dons. Podem ser dons intelectuais. Tem gente que aprende qualquer coisa assim de uma hora para outra, rapidinho. É impressionante. É um dom, Deus que te deu. Tem gente que tem dons físicos. A pessoa que é bem aparecida, por assim dizer. Tem gente que é mais estragadinho. Outros dons profissionais. Eu estava conversando com meu irmão ontem, e aí meu irmão falou: você já reparou? Nosso pai, se ele quiser, pega um carro, ele desmancha o carro, ele monta de novo, ele sabe mexer com coisa de eletricista, ele sabe mexer com tudo quanto é ferramenta. Aí meu irmão está assim: será que algum gene dele passou para nós? Porque não é possível. Porque tem gente que tem dom de mexer com coisas práticas. Tem gente que tem dom de ganhar dinheiro. Qualquer estabelecimento, qualquer comércio, na mão do sujeito, vai longe, porque ele tem o dom. Humildade, meus irmãos, não é negar o dom que Deus te deu. Humildade é saber que esse dom não te torna melhor do que ninguém. Isso é que é humildade. Pés no chão. Humildade vem de humus, terra. Ter os pés no chão. Segunda coisa, qual que é a segunda coisa? Vocês lembram? Humildade e mansidão. Mansidão significa, mesmo você pode estar até certo, mas você vai moderar a sua ira, a sua raiva. Assim como Jesus ensinou, né? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. A gente também tem que buscar a humildade e a mansidão. E aí vou contar uma história para vocês entenderem o que é mansidão. São Francisco de Sales, doutor da igreja, era arcebispo de Genebra, na Suíça. Aí, um dos camaradas lá que trabalhava com ele, certo dia saiu, bebeu demais, encheu a cara mesmo, chegou lá na casa ruim, que ele bateu na porta, quem abriu? O arcebispo. O sujeito não conheceu, que estava tonto, né? Xingou o arcebispo, vomitou no pé dele e entrou. Aí chega no outro dia, uma outra pessoa que trabalhava na casa foi lá chamá-lo. Ô fulano, acorda aí. Você lembra o que você fez ontem? Aí ele: não lembro, não, estava tonto. Pois é, ontem você chegou, não só você xingou o arcebispo, destratou ele, como você ainda vomitou no pé dele. Ele está te chamando lá. E aí o sujeito já foi com medo, né? Falou: o mínimo que ele vai fazer é me mandar embora. Vai lavar minha cara, e com razão. Aqui que está. E São Francisco de Sales, que era naturalmente uma pessoa muito irada, muito brava, aquele sujeito de sangue quente, de pavio curto, tanto que quando ele morreu, dizem que embaixo da mesa dele tinha um monte de sinal de unha, que às vezes ele estava com tanta raiva para não voar no caboclo, que cravava as unhas embaixo da mesa e arrancava até pedaço. Então esse sujeito que naturalmente era tão bravo, recebeu o sujeito que tinha bebido, tratou ele tão bem, com tanta mansidão, com tanta delicadeza, dando conselhos como se fosse nem um pai, um avô falando com o neto. E nem sequer mandou o sujeito embora. E aquele sujeito ficou tão impressionado, mas tão impressionado, que ele jurou que nunca mais ia beber e nunca mais bebeu. São Francisco de Sales dizia: eu consigo mais com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. A gente precisa de um pouco do mel da mansidão na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família principalmente, porque o lugar mais difícil é a família, porque ali você está o tempo todo. Tratar bem visita é fácil, porque a visita vai ali um pouquinho e vai embora. Tratar a família é difícil, porque o dia a dia acaba desgastando. Os conselhos de São Paulo: primeiro, humildade; segundo, mansidão; terceiro, vocês lembram? Suportai-vos uns aos outros
com paciência no amor. Esse suportai-vos significa dar suporte, ajudar a outra pessoa a ir para frente, ajudar a outra pessoa a crescer. Isso se faz de duas formas. Seja, quando você vê que o outro está se esforçando para um caminho bom, para uma coisa boa, você ajudar no que você puder. Se você não puder ajudar factualmente, pelo menos elogie. O elogio não custa nada, né? Incentiva a pessoa, dê uma palavra de incentivo. Tantas ideias boas que não vão para frente porque as pessoas desanimam, porque não tem ninguém ali para ajudar, para suportar, dar suporte. Mas, por outro lado também, acontece mais com mãe, mas com pai também. Não é dar suporte, passar a mão na cabeça do filho e não deixar ele fazer nada. A mãe faz tudo para o filho, o pai faz tudo para o filho. Resultado, ele cresce um sujeito frágil. Cresce uma mulher frágil, que não sabe fazer nada, porque tudo, sempre teve tudo na mão. Aí no primeiro aperto, acabou, o mundo da pessoa cai. Dar suporte significa criar pessoas fortes, pessoas preparadas para enfrentar a dureza da vida. E passar a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, é a pior coisa que você pode fazer. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. E por último, embora essa leitura tão bonita, dava para... O Papa Francisco falou que é para fazer homilia 8 minutos só, nem sei quantos minutos está. O Evangelho, eu gostaria de chamar vocês para cantar um iniciozinho de uma música muito conhecida. Não sei se isso é dó maior. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Jesus, cumprindo o que foi anunciado no Salmo 22, ele vendo o seu rebanho, milhares de pessoas. Esse milagre foi tão impressionante que é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Vendo o seu povo necessitando de alimento, necessitando de comida, ele primeiro quer testar a fé dos apóstolos. E aí a gente pode se perguntar, em quem nós colocamos a nossa confiança? Ele perguntou para Filipe, aonde a gente vai arrumar comida para esse povo todo? Filipe, o sujeito prático, pensou, tem que comprar. Botou a confiança no dinheiro, nos bens. Só que ele falou, Jesus, mas nem 200 moedas de prata daria para alimentar esse povo todo. Para a gente ter uma ideia do que são 200 moedas de prata, uma moeda de prata equivalia a um dia de serviço de um soldado. Então, para facilitar a conta, vamos pôr o dia a R$100, 20 mil reais. Então, como São Filipe chegasse, Jesus, nem se a gente tivesse 20 mil, não dava para comprar para esse povo todo. Então, Jesus recebe uma doação muito singela, muito bonita, de um menino. O menino podia ter
escondido atrás de uma árvore, pensado assim, né? Falou, ninguém tem o que comer, eu vou comer escondido, vou dar para ninguém. Mas aquele menino sabia que o pouco com Deus e o muito sem Deus é nada. Então ele quis pegar o pouco que ele tinha e oferecer para Jesus, que é o que se espera de nós. Se a gente quer seguir a nossa vocação à santidade, pega o seu pouco, seu estudo, seu trabalho, sua vida em família, seus momentos de oração, seu tempo, ofereça para Deus, como aquele menino. E aí Deus pode pegar aquele pouquinho e fazer grandes coisas. E para que a gente não fique, entre aspas, com ciúme daquele povo que pôde ver esse tão grande milagre, São João revela um milagre que nós podemos participar e que é maior ainda do que esse. Veja com que palavras São João descreve a multiplicação dos pães. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos discípulos. Onde que a gente escuta essa linguagem? Na missa, né? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo. Ou seja, São João está descrevendo o milagre da multiplicação com a linguagem eucarística, para que todo mundo que ouvisse esse evangelho, lesse esse evangelho, soubesse. Não é só aquele povo que vai receber de Jesus o pão. Nós podemos receber um muito, muito, muito superior. Que não é apenas o pão que você come, passou um tempo você está com fome. Mas um pão que alimenta para a vida eterna, que é a Eucaristia. Agora, da mesma forma que o povo, como diz o Salmo, sentou-se lá na grama, na relva, nós também temos que nos preparar para receber a Eucaristia. Quanto tempo tem que você não confessa? Quanto tempo tem que você não reza como deveria? Jesus, depois do milagre, diz aqui que ele se retirou sozinho para o monte. O que ele vai fazer no monte sozinho? Rezar. Então, meus irmãos, que a gente possa preparar nosso coração, preparar nossa vida, seguir aquilo que Deus espera de nós, nos converter, abandonar aquilo que desagrada ao nosso Pai que está no céu, porque aí sim a gente pode seguir esse grande bom pastor que nos conduz, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos